A diferença é Deus, Deus na vida. É Deus, Deus no coração. Vem de Deus, minha alegria. É só Deus que dá paz na. Boa noite, igreja. Boa noite a todos vocês que estão em casa, pelo Facebook, nos acompanhando, pelo Instagram. Nós estamos ao vivo nesse mês de abril, ainda não recebendo os irmãos aqui no templo, mas estamos com muita saudade. Saudade dos abraços, saudade do encontro, saudade daquele congregar, né, presente. Mas nós iremos congregar à distância hoje. E eu quero pedir que você, que está aí com a sua família, separe esse tempinho, esse minuto. Quem não está pertinho aí, vai lá, convide, chame. Nós vamos ficar 1 hora ouvindo a palavra do Senhor, louvando e tendo a oportunidade de receber um pouquinho mais da porção do que Deus tem preparado para nós. E vamos orar. Eu convido todos vocês a orar, a falar com Deus. Pai, nós queremos entregar esse momento ao Senhor, Deus, todo o ministério de louvor aqui presente, que seja conduzido pelo Senhor. Todos os familiares, ó Deus, dessa igreja, da igreja do Senhor, que está agora reunido em seus lares, que eles venham, ó Deus, receber a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor através da palavra a ser ministrada, através do louvor, que nós possamos ser cheios do Teu Santo Espírito, que nós possamos nos encontrar em Ti, ó Deus, nessa noite. Eu consagro este lugar, consagro o lar de cada família ao Senhor e declaro que o Teu Espírito Santo tem liberdade para agir em nosso meio. Haja no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento. É a oração que eu faço, ó Deus, reunido aqui, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Romanos, né? Hoje nós vamos iniciar abrindo e eu quero ler uma passagem que todos já conhecem em Romanos. E a pergunta que eu faço a cada um de vocês que estão em casa, a mim sempre, né? Romanos, capítulo 8, versículo 35, diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas a matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nada, irmão, nada possa te separar desse amor infinito, daquele que nos ama com amor incondicional, que nos concedeu de forma gratuita o perdão por todos os nossos pecados, por todas as nossas falhas, que nos reconciliou novamente com Ele. Nele nós temos uma identidade que é inegociável. Então, estamos passando por tempos difíceis, mas esse tempo não é capaz de nos separar do amor de Cristo Jesus. Então, eu convido cada um de vocês agora para, através do louvor, nós adorarmos e engrandecermos o nome dEle. Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os remidos dessa terra, meu Jesus, se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, eu lá estarei. Por outro dia, quando a gente se surgir e da glória
glória de Jesus participar. Quando os crentes ressurgidos o saudarem do povo e fizessem tão chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. E darei então pra Cristo até um dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando fosse findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Vamos continuar louvando e adorando ao nome do Senhor, e que onde você estiver, você possa se derramar diante da presença do Senhor. Dizer que és formoso,
receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Jesus, receba, ó Pai, o nosso louvor, a nossa adoração. Pai, que essa letra, ó Pai, que cada verso que foi cantado aqui possa invadir, ó Deus, cada casa, ó Pai, cada vida, cada coração que tem escutado agora, que vai escutar, ó Pai, que louvor ao Senhor. Jesus, obrigado, porque mesmo em meio à pandemia, nós temos o privilégio de louvar e adorar o Teu nome. Obrigado, Jesus, porque a Tua igreja, a Tua obra não parou, e é justamente pelo sustento do Senhor. Obrigado, meu Deus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Continue, ó Deus, presente em tudo o que ainda irá acontecer. Assim nós oramos, agradecidos no nome do Senhor Jesus. A paz seja convosco, meus amados irmãos, todos vocês que estão aqui, todos vocês que estão aí, tanto pelo Facebook, quanto pelo Instagram, quanto pelo nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Espero que você já tenha sido muito abençoado com esses louvores, com todas as ministrações até aqui. E agora nós vamos editar um pouco mais
E agora nós vamos meditar um pouco mais na boa, perfeita e agradável palavra do Senhor nosso Deus. Hoje eu fui impactado com esta reflexão e eu queria compartilhar com vocês Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16. Jesus falou lá com os discípulos uma coisa que fala conosco neste dia, e se você esqueceu disso, já sendo um cristão, você vai relembrar. Se você não sabia disso, você vai saber, mas fato é que todos precisamos nos encorpar nesta palavra. O título da mensagem desta noite é Chamados para fazer a diferença. Chamados para fazer a diferença. Você, cada um de vocês aqui, não foram chamados apenas para ser um cristão. Vocês foram chamados não só para serem salvos, vocês foram chamados para fazer a diferença no tempo de vocês, nas forças de vocês. O interessante é que Deus faz assim: Deus me chama, Ele sabe da minha força, Ele sabe da minha capacidade, como sabe também das minhas limitações. Mas é com minha força, com minha capacidade, minhas limitações que Ele me chamou. E o demais, aí está lá no que Jesus diz, as demais coisas o Senhor acrescentará. Ele sabe onde eu preciso melhorar, Ele vai lá e me capacita, e então eu faço a diferença. E é isso que a gente vai meditar nesta noite. Abra aí, por gentileza, juntamente comigo, Mateus, capítulo 5, depois que Jesus tem aquele papo lá, abençoado, sobre as bem-aventuranças, Jesus chama os discípulos, e ali ele profere algumas palavras que eu gostaria de trazer para você aqui, para a sua meditação. Disse assim o Senhor Jesus, do versículo 13 ao 16, entenda que é Ele falando com você, tá? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim iluminará a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Olha só, quando ainda nós somos crianças, quando a gente ainda está pequenininho, lá naquele processo de crescimento e de educação, tudo que a gente quer é ter os mesmos brinquedos que os nossos primos, que os nossos amigos, que os nossos vizinhos. Queremos vestir as mesmas roupas que estão na moda e todo mundo está comprando e vestindo. A gente corre lá para o pai e fala que na escola todo mundo está vestindo aquela roupa, que todo mundo está tendo aquele brinquedo, que todas as meninas têm aquela boneca, então a gente também quer. Quando a gente é pequeno, a gente faz assim. Queremos estudar na escola descolada, que todo mundo está estudando, simplesmente porque os nossos amigos, as pessoas que nos interessam no círculo de amizade, estão lá. Hoje, os jovens querem jogar o mesmo jogo que todo mundo está jogando, querem baixar os mesmos aplicativos que todo mundo está baixando, querem ter o que todos os outros que estão na mídia têm. É justamente por isso que os jogadores de futebol e todos os outros artistas, quando fazem uma coisa, sabe que todo mundo vai fazer igual. Por isso dá-se o nome agora a essas pessoas de influenciadores, porque eles têm uma capacidade, uma força midiática de influenciar a grande massa, a sociedade. Às vezes, uma atriz pinta o cabelo de tal cor,
Na semana seguinte que aquele cabelo apareceu, você vai ver várias meninas com o cabelo da mesma cor. Ronaldinho, na Copa de 2002, quando fez aquele corte lá do Cascão, deixou um bocado de mãe de cabelo para cima, porque os filhos apareceram em casa com aquele cabelo Cascão. Neymar e todos os outros jogadores aí, Gabigol, que hoje é o xodozinho das crianças, todo mundo quer ter aquelas tranças, todo mundo quer cortar o cabelo, como estas pessoas que estão na mídia fazem. Só que a gente cresce, e depois que a gente cresce, essas coisas passam a vir junto com as vontades de adulto, e essa ideia de querer o que todo mundo tem ainda, infelizmente, continua. A diferença agora é que essa ideia de querer o que todo mundo tem já não é mais no sentido tanto de brinquedo, de moda, porque a gente já cresceu, mas a gente quer colocar o revestimento que todo mundo coloca, quer pintar com a cor que está na moda, quer comprar os eletrodomésticos que todo mundo tem. Hoje você entra numa casa, você não vê mais uma TV daquela de tubo, porque quando foi chegando as de LED, as de plasma e as de LCD, todo mundo foi trocando, porque todo mundo foi comprando. E quando você para pensar nessas coisas, você vai perceber que você é tão influenciado e nem percebe. E aí a ideia que você tem é, de repente, de estar ou de ter o que está em tendência, do que está na moda. Quando você vai procurar um profissional para fazer algum trabalho para você, os profissionais sempre usam a expressão, porque está usando muito. Porque agora está se comprando muito, está usando muito assim. Aí você, então eu quero esse, porque você quer estar na tendência, você quer estar na moda, você não quer ser visto como o careta, como é aquele que está para trás, que ficou para trás. Aí a gente se converte, e quando a gente se converte, chega na igreja e encontra tudo isso lá. Quando a gente se converte, a gente chega na igreja e a gente vai encontrar essas coisas, porque a igreja é formada de pessoas. A igreja não é formada por extraterrestres, por pessoas perfeitas de um outro planeta. A gente encontra na igreja os nossos vizinhos, a gente encontra na igreja pessoas da comunidade, a gente encontra na igreja os nossos parentes, que fora daqui têm uma vida. A grande questão é que a gente traz a nossa vida para aqui, para dentro da igreja, e quando a gente chega aqui, a gente também vê essa coisa chamada tendência, isso que a gente chama de influência de moda. Só que Jesus vem e nos diz, espera aí, aqui vocês precisam ser diferentes, aqui vocês precisam fazer a diferença. Eu e vocês fomos chamados para sermos diferentes, diferentes para fazer a diferença, e chamados para fazer discípulos diferentes que também façam a diferença. A igreja do século 21 está carente de pessoas influenciadoras no sentido de ser referência para essas pessoas que estão chegando na igreja. Infelizmente, na música a gente não vai tão bem, na política a gente não vai tão bem, vira e volta, infelizmente, aparece algum cristão em escândalo, então não me representa. Na música a gente encontra poucos, que a gente possa dizer, olha, realmente, aqui tem uma vida com Deus, aqui pode ser uma referência para mim, para os meus filhos. Estamos escassos de pessoas que a gente possa confiar no sentido de seguir, de ter um direcionamento. Os influenciadores do mundo influenciam a grande massa, e levam essas pessoas para caminhos que nem eles sabem onde vai dar, mas a Bíblia chama esse caminho de abismo, e talvez você está sendo influenciado, caminhando para um abismo sem nem saber. O sistema deste mundo
quer todo mundo fazendo exatamente a mesma coisa, seguindo a mesma direção, seguindo os mesmos padrões, padrão que é proibido pensar, padrão que é proibido ter opinião própria, e aí por isso é bom que as pessoas não pensem, e é bom que todo mundo vá pelo mesmo caminho. O sistema deste mundo quer todo mundo fazendo a mesma coisa, e é neste contexto que Jesus nos chama para sermos diferentes. É neste contexto que Jesus nos chama para ir na contramão desse sistema que está imposto aí. Jesus te chamou, Jesus me chamou para ir na contramão do sistema. E aí, eu vou te dar alguns exemplos acerca deste assunto. Primeiro, o sistema do mundo no namoro. No namoro do mundo, você não precisa ter limites. No namoro do mundo, a pessoa começa a namorar hoje, amanhã já está na cama, depois da manhã já está grávida, e aí tem que casar forçado, e depois lá na frente viu que não vai dar certo. Por quê? Porque não era ele, porque não era ela. Ultrapassou todos os limites, sem a bênção de Deus, vai pagar um alto preço. E aí lá na frente, vai ser mãe para um lado com filho, pai para o outro, ou vice-versa. Nos padrões de Jesus, que ele nos chama para fazer a diferença no namoro da igreja, no namoro cristão, no chamado namoro santo, eu conheço essa moça, eu primeiro começo a orar com esta moça, eu faço o propósito com esta moça, e neste propósito nós vamos entender qual é a perfeita, agradável vontade de Deus para nossas vidas. Aí eu e você, que fomos chamados para fazer a diferença, vai contar uma coisa dessa numa roda de colegas, lá na escola, todo mundo vai dar risada, e a gente que era para fazer a diferença e nos impor, vamos querer nos enquadrar naquele grupo para não sermos vistos como os chatos, como os careta da história. Olha, eu digo para você que você está indo na contramão, e na contramão às vezes você vai estar realmente sozinho. Naquele grupo ali que está todo mundo dando risada, só tem você que pensa diferente, só tem você com a mente de Cristo ali. Mas veja que o que Jesus disse aqui nesta parábola é de incendiar os nossos corações e de nos parar para observar uma coisa que a gente nunca observou. Olha o que é que Jesus disse: olha, vocês são o sal da terra. E aí ele diz assim: olha, o sal, quando perde o seu sabor, ele não presta para nenhuma outra coisa a não ser lançado no chão para ser pisado pelos homens. E eu pergunto para vocês aqui: quantos quilos de sal vocês acham que gastam por ano na sua casa? Talvez, se você acha que eu exagerei, quantos quilos de sal você gasta por mês na sua casa? Eu acredito que você não gasta 1 quilo, nem meio quilo de sal na sua casa por mês. Sabe por quê? Porque só precisa um pouquinho de sal para fazer a diferença em toda a comida. Esse pouquinho de sal é você na roda dos seus amigos. É você sozinho, mas você sozinho, com a mente de Cristo ali, pode fazer a diferença. Portanto, se você é um cristão e você já está neste propósito, você está orando com alguém, você ou já está namorando uma moça, lembre-se que o seu namoro é diferente do namoro do mundo. O seu namoro não tem sexo, o seu namoro não tem nada que desagrada a Deus. O seu namoro é namoro santo, é um namoro debaixo da provisão e do cuidado de Deus, tá certo? O sexo é uma bênção que Deus deu para a humanidade, mas feito na hora certa. Depois de casado, você vai desfrutar a sua vida sentimental, sexual, de forma completa. Mas os seus colegas, que ainda está nessa rota de sistema do mundo, não têm esses limites, e é justamente por isso que estão caminhando para o abismo. Eu estive nesse abismo, eu estive neste caminho, e eu sei exatamente a profundidade deste buraco.
A minha sorte é que o Senhor foi lá e me viu, e estendeu a mão para mim. Ele lançou a corda e eu segurei, e ele segurou em mim, e ele me puxou, e eu nunca mais quis voltar para lá. E eu quis saber como era que eu tinha que fazer para experimentar a vontade de Deus, e Deus fez algo tremendo na minha vida. Ele me mudou de estado, me mudou de cidade, me deu uma moça extraordinária, e me deu para ela, e nós começamos a experimentar tudo isso que estou falando com vocês, e nos casamos, e hoje vivemos uma vida extraordinária, de paz, de amor e de esperança em Cristo Jesus. Vá na contramão do mundo, que você vai se dar muito bem. Segundo exemplo, trabalho. No trabalho secular, você falta, você mente, você chega atrasado, você mossega, você pinta e borda, pega coisa escondida, faz coisas ilícitas, faz um monte de coisa errada, mas aí você se converte. Quando você se converte, ou você tem algum colega cristão, ou você é esse cristão que eu estou falando, vocês que estão aqui, você não faz nada disso, você é o primeiro exemplo. Você chega no horário, você não falta trabalho, você não fica dando atestado falso, você não furta as coisas do seu trabalho para levar para casa, sem a autorização do dono, ou de quem tem direito de te dar. Você não faz negócio de nota fria, você não faz coisa errada para os outros, porque você é um exemplo, você é essa pitada de sal que está ali na sua empresa. E, portanto, aquele funcionário que tem a mente de Cristo, ele ouve as palavras do apóstolo Paulo, que diz que nós devemos trabalhar para o nosso patrão, como se estivéssemos trabalhando para Cristo. E para Cristo a gente quer ser honesto e quer dar o melhor, porque sabe que Ele está de olho em nós. A mesma coisa é lá no nosso trabalho. No casamento, o casamento mundano é um casamento que não tem limites, é um casamento que há xingamentos, e aí há falta de respeito, há agressões de todos os níveis, né? Sentimental, emocional, aquelas coisas, aquelas perseguições psicológicas, aquelas agressões psicológicas, e todo tipo de agressão, onde não há respeito, não há amor, não há fidelidade. O casamento cristão não é assim. O casamento cristão, a primeira coisa que você vê quando você chega numa casa cristã é paz. Quando eu era criança, eu fazia sempre essa comparação com a casa de um cristão e com a minha casa. E a casa do cristão, eu já disse isso para você, eu sentia até que o cheiro da casa era um cheiro diferente. Eu sentia que a casa do cristão tinha uma áurea que eu não sabia explicar, porque eu ainda era criança, mas já tinha ali alguma coisa que eu percebi que não sabia explicar. Hoje, olhando para trás, eu entendo, era a presença do Espírito Santo de Deus. Quando você é um casal cristão, quando a sua família inteira está aos pés da cruz, há a presença do Espírito Santo, e na sua casa há paz. Na sua casa pode haver dificuldades, pode haver problemas, pode ter conta para pagar, o carro pode estar quebrado, o menino pode ter ficado gripado, seu salário pode ter atrasado, um monte de coisa pode acontecer, mas você experimenta a paz que Cristo pode nos proporcionar. Um outro exemplo que eu quero te dar é o viver como cidadão. As pessoas que não têm Deus ainda no coração no sentido de seguir, porque no coração todo mundo tem Deus, mas eu estou falando de servir a Deus, de seguir a vontade de Deus, elas são totalmente diferentes, indo nessa direção desse sistema, chega no trânsito, xinga as pessoas, responde mal às pessoas em todas as circunstâncias, chega no trabalho, atende mal, uma pessoa pede ajuda, não ajuda, não tem um coração amolecido, é tudo de ruim nesse aspecto. Às vezes é uma pessoa gente boa, às vezes é uma pessoa amiga, camaradeira, mas falta um monte de coisa. O viver do cidadão cristão, que o salmista fala do cidadão do céu, é aquele cidadão que tem um coração bom,
é aquela pessoa que se preocupa com o outro, ela sente a dor do outro, ela é companheira, ela é amiga, e ela é um monte de coisa, e é justamente por isso que as pessoas que estão ao seu redor a chamam de besta, fala, fulano é besta demais, só porque é da igreja é besta desse jeito, não, é porque ali há bondade demais. Uma pessoa que tem a mente de Cristo, ela vive como uma cidadã completamente diferente do que ela foi outrora, antes de conhecer o Senhor. E o quinto exemplo que eu quero te dar é de uma pessoa que tem uma vida espiritual e outra que não tem. Se você anda nesse sistema do mundo sem se preocupar com a sua vida espiritual, é exatamente aí que mora o seu problema. Eu ia para festas, eu passava a noite nas festas, tinha todo tipo de curtição. Enquanto estava ali, estava tudo beleza para mim. Mas quando eu caminhava em direção à minha casa, me vinha uma tristeza, um vazio, que eu não conseguia entender por quê. Hoje, olhando para trás, eu entendo que esse vazio era o Senhor que faltava. Eu entendi que eu não precisava ser só um menino referência como eu era para a minha comunidade, um protagonista na minha escola, eu era um vizinho extraordinário, um menino todo padrão, todo gente boa, mas faltava uma coisa em mim, faltava conhecer o Senhor, faltava ainda eu me aproximar de Cristo para ser chamado, para ser diferente e fazer a diferença. E no dia que isso aconteceu, certamente a minha vida nunca mais foi a mesma, aquele vazio foi embora, aquele vazio foi preenchido, tão somente com a presença real do Espírito Santo de Deus, quando eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, e é assim que é a vida de uma pessoa que vive na contramão do mundo. Quem vive na contramão do mundo não tem mais esse vazio, uma pessoa que realmente conheceu Jesus, ele fica triste, porque a tristeza é uma das coisas ruins que nós herdamos por conta do pecado lá atrás, da desobediência de Adão e Eva. Nós sentimos tristeza, nós ficamos doentes, nós morremos, tudo isso faz parte do mundo, mas esse vazio a gente nunca mais sente, porque o vazio Jesus preenche. Bem, só que essa ideia de ser chamado para fazer a diferença. Existem dois tipos de cristãos. O primeiro cristão que está nas igrejas é aquele que não está nem aí para a voz do Brasil, ou para a hora do Brasil, como se diz o ditado. Sabe aquele cristão que não faz diferença nenhuma, não faz diferença na sua família, não faz diferença na sua comunidade, não faz diferença na igreja, é uma pessoa que você não pode contar. Infelizmente, as igrejas estão cheias de cristãos assim. Um dos grandes problemas, a meu ver, como um ministro, como um pastor, é que esses cristãos assim, eles ainda são terríveis, porque eles são os que mais dão trabalho. Aqueles que não trabalham, são os que dão trabalho. Até esse dito popular, né? Que não trabalha, dá trabalho. O pior é que esses cristãos, eles são mimados, eles querem que as pessoas liguem para eles querem que as pessoas visitem eles querem que as pessoas sintam a falta deles, mas eles são pessoas apagadas, são pessoas que não contribuem com nada, são pessoas que não são notadas. Há aqui, nesse sistema do mundo, um dito popular que é verdadeiro, que diz assim: quem não é visto não é notado. Pense que eu sou uma pessoa, vou me colocar no lugar agora, imagine que eu sou esse cristão, que chego na igreja, sento lá no fundo, não falo com ninguém, termina o culto, passou o culto ali, teve aquele momento de confraternização, vá lá, abraça o seu irmão, diga a ele que você o ama. Eu fiquei aqui sentado no meu canto, os irmãos do louvor pediu para eu levantar, eu fiquei sentado, quando pediu para sentar, eu levantei, chegou, deu hora de ir embora, eu vou embora, não falo com ninguém, e chego em casa, ainda quero reclamar com os meus, que ninguém veio falar comigo, que ninguém sentiu a minha falta nos dias que eu fui. É claro que não vai sentir, é claro que você não vai ser percebido, porque você não está fazendo a diferença.
você vai lá e só cobra. Você está indo para a igreja como uma pessoa que vai fazer compra no supermercado. Isso aqui eu quero, isso aqui eu quero, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Você seleciona o que é que você quer e vai embora. Portanto, você precisa se converter, porque tem um outro grupo, que é o grupo que você precisa estar. O outro grupo é aquele que, sem ele presente, todo mundo sente o vazio que ele deixou. Esta pessoa é uma pessoa ativa, é uma pessoa cheia de energia, ela é vibrante, ela chega na igreja, todo mundo sente logo a sua energia, a sua força, é uma pessoa cheia de fé, é uma pessoa contagiante. Por isso que quando ela falta, todo mundo sente a falta dela. Por isso que quando ela cai doente, todo mundo liga. Por quê? Porque ela liga para todo mundo. Quando ela está afastada por alguma razão, todo mundo vai atrás dela, porque ela vai atrás de todo mundo quando isso acontece com os outros. Note, há uma grande diferença. Essa pessoa é completamente diferente. Por quê? Porque ela está cheia do Espírito Santo de Deus, que chamou ela para fazer a diferença. Paulo disse a Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, uma coisa que eu gosto sempre de lembrar. Paulo disse a Timóteo lá no primeiro século, e eu quero trazer para você lembrar, para você escolher hoje em qual desses dois grupos você vai participar na sua igreja aí. Paulo disse assim, olha, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, ou em algumas traduções diz, de esperança. Deus não nos deu espírito de covardia, Deus nos deu espírito de amor, por isso que a gente tem essa energia. Deus nos deu espírito de esperança, Deus nos deu espírito para fazer a diferença. Ele ainda diz assim, ó, Deus nos deu espírito de poder, de força. É justamente por isso que eu sou tão energético, é justamente por isso que quando eu falto no culto, as pessoas sentem a minha falta. Estou dando ainda o exemplo, não estou falando exatamente de mim. Observe uma coisa, meus queridos, os profetas que foram chamados para fazer a diferença, e fizeram, eles eram assim. Me cita aí um profeta que não morreu de morte terrível, mas todos eles foram mortos por uma grande razão, porque eles tinham ousadia, eles eram pessoas cheias de coragem, cheias de ousadia no espírito, para falar o que ninguém tinha coragem de falar, para fazer o que ninguém tinha coragem de fazer. Deus chamou estes homens para fazer a diferença. Bem verdade é que alguns deles foram chamados por Deus, e no início, quando Deus chamou, a perna tremeu. Josué tremeu quando viu que ia assumir o lugar de Moisés. Eu, no lugar de Josué, não sei nem o que é que teria dito a Deus, vendo que o Moisés passou por tudo aquilo. Gideão disse, Senhor, mas eu sou tão pequeno, minha família, eu moro numa cidadezinha, uma vila tão pobre, dessa vila, a minha casa é a mais pobre que tem lá, e eu ainda sou o mais jovem de todos. Deus disse, não, eu chamei você, eu capacito você, e deu a ele um espírito de ousadia, de poder. Quando Moisés foi chamado, Moisés colocou as suas dificuldades de fala. Senhor, eu tenho dificuldade para falar. Talvez uma pessoa, quando ela tem essa dificuldade de fala, de língua, né, como a gente diz hoje, uma pessoa meio gaga, como era o Moisés, também uma pessoa tímida, porque a pessoa se retrai, ela fica um pouco, talvez já sofreu com tanta bullying na escola, que aí ela é uma pessoa mais tímida, ela evita até de falar. Deus falou, não, vou levar é você que vai fazer com que o meu povo saia pela porta da frente no Egito, e assim foi. Todos os profetas foram chamados por Deus para fazer a diferença, e eles fizeram a diferença no tempo deles. Os discípulos foram encorajados por Cristo também, para fazer diferente dos religiosos da época. Quando Jesus chama os discípulos, Jesus está basicamente dizendo assim, ó, é o seguinte, eu chamei vocês para fazer diferente desses caras aqui, ó.
Façam diferente dos sacerdotes, diferente dos escribas, diferente dos saduceus, dos fariseus, de toda a cúpula religiosa desta época. Faça diferente. Eles fizeram de tal forma que incendiaram o mundo. A Bíblia diz que o mundo não era digno de homens como aqueles. A palavra do Evangelho de Deus chegou até mim, até você, por causa da coragem que Deus deu através de Jesus àqueles homens. Eles fizeram a diferença. O Senhor também nos chamou, com tudo que temos, com tudo que somos, para fazer a diferença em nossos dias aqui, em 2021. Em meio à pandemia, o Senhor chamou a igreja para fazer a diferença. Não seja covarde, não se esconda, seja proativo, seja cooperador, ajude a sua igreja, ajude a sua comunidade, ajude as pessoas ao seu redor. Jesus disse lá na parábola, para fechar a nossa mensagem aqui, que não tem como se esconder uma casa que está lá em cima no monte, e que ninguém pega uma luz e coloca debaixo de uma mesa. Não, Jesus disse, a luz é colocada em um local estratégico para que ilumine toda aquela casa. É exatamente assim que Jesus te chamou, é exatamente assim que Jesus me chamou. Eu não sei quantas pessoas tem na empresa que você trabalha, pensa aí rapidinho. Pois é, Jesus chamou você para ser diferente, para fazer a diferença nesse lugar. Talvez você seja sozinho, seja só você lá, mas Jesus chamou você para ser diferente e para fazer a diferença lá. Esta igreja está aqui nesse bairro para ser diferente e para fazer a diferença neste lugar. Que Deus em Cristo te abençoe, que na sua rua você faça a diferença, no seu trabalho você faça a diferença, em todos os lugares que você estiver, você possa fazer a diferença. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Vamos orar, finalizando o culto. Nós vamos terminar com música? Nós vamos terminar louvando o Senhor? Sim? Então vamos, podem vir já, para a gente fechar certinho aqui com o pessoal. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, finalizando esta mensagem. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos louvar o Teu nome, queremos glorificar ao Senhor, pedir ao Senhor que possa encher os nossos corações de ousadia, porque o Senhor não nos chamou para sermos covardes, o Senhor não nos chamou para ficar nessa terra reclamando, porque fulano não me viu, fulano não fala comigo, ciclano não me nota. Não, o Senhor não me chamou para isso, o Senhor me chamou para incendiar o mundo com a Tua palavra, aleluia. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, te pedir, ó Deus, que o Senhor possa encher o coração das minhas ovelhas, dessas pessoas que o Senhor tem colocado em minhas mãos, encha o coração deles de temor do Senhor, de ousadia no Senhor, para juntos aqui fazermos a diferença em nosso tempo. Assim eu te oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus, amém, amém e graças a Deus. Coloque a sua mão no seu coração, por gentileza. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguarda a volta do Messias Jesus, hoje para todos sempre, amém. Vamos louvar ao Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
juízos e céus.